noite. Agora são 8h07 e no Passando a Limpo de hoje eu recebo com muita honra o deputado federal Nilson Leitão, presidente do PSDB. Deputado, boa noite, obrigado por estar conosco aqui. Eu que agradeço. Seja bem-vindo, fique à vontade. Deputado, como é que está Brasília? Brasília deu agora uma acalmada. Acalmou, né? Primeiro, boa noite a você, aos nossos telespectadores. Brasília, com a nova eleição, com o novo presidente da Câmara Federal, começa a dar um alento, né? E pelo menos uma expectativa de novos ares lá, de que as coisas vão começar a mudar dentro do Congresso Nacional. A Câmara enfraquecida, a democracia enfraquecida. Sem dúvida. A Câmara forte, ela consegue dar um rumo melhor ao país e ajudar o país a sair da crise. Foi disputada a eleição do Rodrigo, como é que você observou esse lado de dentro, essas manifestações, os desejos, teve interferência do Lula que tentou mexer o negócio lá dentro, como é que o senhor viu isso? Ela serviu para algumas reflexões, né? Uma é de que o PT, né, e o grupo contra o impeachment é um grupo que teve um problema de divisão porque também era contra o Eduardo Cunha ou qualquer seguidor do Eduardo Cunha. Então esse grupo se dividiu porque não teve um foco na decisão das eleições. O grupo de oposição que liderou, a antiga oposição que liderou o impeachment, o PSDB, o DEM, o PPS, o PSB, né, se uniram inicialmente já com o Rodrigo Maia e já tinha um propósito claro, né, do que queria. O Centrão, que alguns participaram do impeachment, como o caso do Solidariedade e alguns outros, abraçaram o Rogério Rosso, mas acabou vindo o Rogério carimbado, como se fosse um candidato do Eduardo Cunha. Né? Mas acabou fazendo 106 votos no primeiro turno. Né? E depois, alguns candidatos que saíram de carreira solo ali, né? Foi o caso do Jacobo, que é o segundo vice-presidente, que é do PR, que acabou fazendo uma votação expressiva, fez 59 votos, né? E o Esperidião Amin, que tinha um certo apelo pelo conceito, né, para ser um candidato diferenciado e acabou fazendo apenas 30 e poucos votos. Com isso, não teve muito apelo. Mas nós tivemos lá 14 candidatos, né, com toda essa luta que acabou virando 11 e no final das contas o nosso Rodrigo Maia fez 270 votos, com uma vantagem de mais de 100 votos à frente do Rogério. Você acredita que agora vira uma página neste momento da Câmara Federal, agora a pauta positiva, construção do novo Brasil? Eu não tenho dúvida. Eu acho que rapidamente já vota a questão do Eduardo Cunha nas primeiras sessões, já vai acontecer lá em agosto, né? Uma cassação vai para plenário, vai acontecer, é irreversível na nossa opinião, não tem como segurar isso. Qual que é o voto do senhor? O meu voto é pela cassação. Pela cassação. Eu vou votar com relatório, né? Porque você tem sim ou não, né? Você não tem como segurar pela cassação. Eu acredito que esse momento, o mês de agosto será um mês de virada de página, para acontecer o impeachment e a cassação do presidente da Câmara. Espero que tudo isso ocorra no mês de agosto. Como é que está o relacionamento da bancada federal de Mato Grosso com o presidente Michel Temer? Eu percebo que, pelo menos no que se refere também com o governador Pedro Táxi, ele já esteve diversas vezes em Brasília, já foi recebido, acho que mais vezes pelo Temer nesses meses do que a Dilma nesse tempo todo que ela foi presidente. Como é que está essa articulação da bancada para ajudar Mato Grosso, deputado? Não, está muito boa, está muito boa. Primeiro que já inicia um novo modelo, né? Para você ter uma ideia, já conseguiu colocar o empenho de praticamente todas as emendas impositivas que estavam lá, todas elas sem nenhuma segurança para ser empenhadas. Já estão empenhadas na saúde, na educação. Eu consegui empenhar 16 milhões de reais para Mato Grosso, tudo no governo de Mato Grosso para disponibilizar aos municípios. Então os outros deputados também estão conseguindo fazer suas liberações, seus empenhos para conseguir liberar recursos para o Estado. Uma outra grande e boa novidade é que o Michel Temer já autorizou as emendas de bancada, a emenda de bancada são 15 para o Estado, que 2 delas serão impositivas, coisas que não eram também, e com ela impositiva nós conseguimos indicar pelo menos 100 milhões aí para a área da saúde, né, para a construção de hospitais, equipamentos, e um outro recurso deve chegar a 30, 40 milhões para a regularização fundiária do estado de Mato Grosso já para o ano que vem. Então são 2 conquistas novas que todos os estados conseguiram. Já é um tratamento diferenciado do presidente Michel Temer, que tem a cabeça parlamentarista, que tem um outro nível de tratamento e é legalista, é constitucionalista. Então ele sabe seguir a Constituição, a lei, e com isso já melhora muito a relação entre os poderes. Outra coisa é o direcionamento dos recursos constitucionais para os estados e municípios.
ele tem a noção de que praticamente 60% a 70% dos municípios brasileiros depende do repasse constitucional, onde nessas cidades a prefeitura é a maior empresa da cidade, que mais gera emprego. Então, ele conseguindo liberar os recursos, consegue fazer com que isso gere emprego nos seus municípios e também nos estados brasileiros. Então, a relação é outra, uma relação de muito mais cordialidade. Levamos o presidente Michel Temer para almoçar na Frente Parlamentar da Agropecuária, que eu sou vice-presidente, na semana passada, na terça-feira passada. Com isso, ele ficou lá por 2 horas discorrendo as suas intenções, discutindo a lei ambiental, discutindo as legislações do agronegócio, do pequeno produtor. É um outro tipo de relação. Falar um pouco de política de eleição municipal, deputado. O PSDB tem um nome aí, sendo cogitado alguns nomes para compor aqui em Cuiabá vice do prefeito Mauro Mendes. Esse mesmo caminho que o PSDB está trilhando, alguns defendem candidatura própria. Dá tempo, ainda começa as convenções amanhã. Como é que está este estágio de negociação? O prazo é até amanhã, né? Então eu estou em Cuiabá justamente para acabar de fechar isso. Toda semana eu tenho vindo. E nós não temos só Cuiabá para resolver, 141 municípios, mas é claro que Cuiabá é a capital, tem que ter um tratamento diferenciado. O Cuiabá, o partido não teve candidatura colocada na rua, né? Tem que ser muito claro sobre isso. Teve candidatos até agora acenando ou com vontade de colocar um nome, mas não foi para a rua, não colocou um nome na rua, não organizou campanha, né? Então ainda tem uma ala do partido que ainda pensa em candidatura própria e uma outra ala, que hoje eu posso dizer que é uma maioria, já votando em apoiar Mauro Mendes na sua reeleição, apresentando um candidato a vice. Amanhã nós decidiremos isso durante o dia, no máximo até quinta-feira. Dá tempo, porque as convenções de Cuiabá serão no último dia, será dia 5. Então até quinta-feira nós queremos resolver esse assunto de vez, respeitando a opinião de cada companheiro, de forma bastante tranquila, né? Tem critérios pré-estabelecidos para ocupar essa vaga, deputado? A de vice? Isso. Não, acho que nós temos, primeiro, são 2 critérios. Aquele que se predispõe, né, a ser, e aquele que talvez preencha o perfil, um critério, que esteja afiliado no partido e que tenha esse perfil. Eu acho que não devemos levar um nome pronto, né? É uma história que, às vezes, você tem o pai da noiva o pai tem 3 filhas para casar, né? Exato. Você não pode ir lá direcionar isso, né? O noivo é que pode escolher. Eu acho que temos que apresentar 2, 3 nomes e a partir daí o prefeito poder ter a liberdade de escolher o candidato. Mas está convencionado que esta vaga de vice é do PSDB ou existe possibilidade do PSDB não ser beneficiado, garantido com essa vaga? O nosso diálogo com o prefeito Mauro Mendes, quando veio sentar para discutir a possibilidade de caminhar junto, é de que o PSDB teria essa prioridade e não uma garantia ou uma exigência. Temos outros partidos aí que são aliados, que também têm nomes bons que pode ser discutido. O PSDB teria essa prerrogativa porque tem aí 4 deputados estaduais, tem 5 vereadores na Câmara, tem o governador, né, tem toda uma estrutura partidária e tem o maior tempo de televisão desse grupo que ficou que ficará com o Mauro, se ficar. Então, eu acho que o PSDB tem todos os critérios aí preenchidos para poder oferecer a vice, se fechar com o Mauro. E é claro que sempre teve candidato a prefeito em Cuiabá. Não tendo candidato e abrindo mão dessa candidatura, obviamente também facilita bem a vida do candidato Mauro Mendes. Falar um pouco de Rondonópolis, que também é um polo político importante, deputado. O prefeito Percival Muniz, que sempre foi aliado do atual governo, desde lá de 2010, deu declarações polêmicas esta semana, comparando o governo, os secretários do governador Pedro Táxi com os secretários do Hitler. O secretário Paulo Táxi respondeu também duramente, ao mesmo tempo a possibilidade de uma candidatura do PSDB em Rondonópolis, do Rogério Salles, ex-governador. Como é que está essa relação lá em Rondonópolis? Primeiro vou falar da relação e o que está acontecendo em Rondonópolis, depois eu vou comentar da fala do Percival. Cada município, o PSDB trabalha do mesmo critério, cada município tem resolvido a sua vida e é claro que depois de resolver internamente, nós sentamos com os nossos parceiros políticos, né? Em Rondonópolis tem uma peculiaridade, o Rogério é vice do Percival, que é o nosso grande líder tucano lá. Exato. É o Rogério Salles, ex-governador. E ele decidiu, com outro grupo, a pré-candidatura do PSDB lá, apoiado pelo PSB, né,
do Adilto Saquete lá, que é um grande Que é o líder, ex-prefeito. que hoje lidera as pesquisas, inclusive o Adilto, e declinou da candidatura. E também o apoio que hoje à tarde está sendo organizado e deve fechar do PSD, do vice-governador Carlos Fávaro, que também teria um pré-candidato lá, que é o Ibrahim. Então esse grupo deve estar se unindo na candidatura de Rogério Salles, que deve trazer outros partidos, né? O Rogério deve sentar com o prefeito Percival, deve sentar com o candidato de Solidariedade, deputado Zé Carlos do Pátio, vai sentar com todo mundo. Até dia 5 tem muita água para rolar e muita conversa. Hoje anoitece com a pré-candidatura de Rogério Salles colocado à disposição de Rondonópolis, né? E o Percival, as falas do Percival em relação à crítica ao governo, é o estilo Percival. Tem que respeitar a opinião de toda a classe política, de cada líder, né? Mas não é estranho, deputado, ele sempre tem opinião contrária, é o fogo amigo. Raramente você vê ele elogiando, desde a época da eleição, em 2014. O Percival, ele tem esse ímpeto, né, de às vezes fazer críticas pontuais, né? A gente tem que respeitar a opinião de cada um, não concordar, obviamente, mas respeitar, sempre respeitar. Para a gente encerrar, Várzea Grande, que também é um município importante, o PSDB tem uma candidatura posta, como é que está sendo trabalhada essa candidatura? Alguns estão dizendo, na última hora o candidato do PSDB vai desistir, vai ser vice da Dulcimar. Como é que está sendo tratado Várzea Grande, esse município importante que inclusive está nos assistindo? Olha, o William Cardoso, ele fez um trabalho fantástico. Esse menino é de muito valor. O trabalho que ele fez durante todo esse tempo era praticamente um mero desconhecido há algum tempo atrás. Iniciou há mais de um ano esse trabalho, organizou o partido, montou chapa de vereadores e tem em volta dele ali, ou à volta dele, pelo menos de 8 a 10 partidos que têm vontade de seguir com ele. Fechou ali o grupo. Agora, já 15 dias atrás, 20 dias, orientamos a ele sentar com o senador Jaime Campos, sentar com a prefeita Lucimar, que faz parte desse grupo que elegeu o Pedro Táxi. Foi muito leal ao Pedro Táxi. E tem que sentar os dois lá dentro de Várzea Grande e discutir uma possibilidade de uma candidatura só, né, de um dos grupos, né, ou de uma aliança, e deixar com que essa decisão ela possa ocorrer até o dia 30. Nós vamos esgotar todos os diálogos até o último dia. Várzea Grande já tem uma marcação prévia aí da convenção do dia 30, mas se for preciso levar até o dia 5 e esgotar todos os diálogos para tentar não ter o confronto em Várzea Grande. Se não tiver jeito, se caso o senador Jaime Campos não quiser, ou se caso o Ilha não fechar, é uma conversa que vai passar muitas mãos, inclusive com a bênção do governador Pedro Táxi, que tem essa conversa pessoal tanto com o Ilha, tanto com o governador, quanto com o Jaime Campos e a prefeita Lucimar. Tá certo. Tá? Então terá muito diálogo ainda, não se fecha as conversações até lá, né? Tá certo. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui conosco e mais uma vez, parabéns pelo trabalho e sucesso. E eu que agradeço e sempre à disposição. Nós que agradecemos. Vamos rapidamente ao intervalo comercial e voltaremos em instantes com o Passando a Limpo.